Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Estamos aqui para lhe ajudar com ideias de marketing político, insights de comunicação para movimentar a sua pré-campanha. Não é hora de pedir voto, não é hora de dizer que é candidato, não é hora de sair por aí, né, fazendo besteira, nem fazendo propaganda ilegal, mas é hora de aparecer. É hora de mostrar que está presente. É hora de marcar posição. Entendeu o que eu estou querendo dizer, não? Pois é. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre como navegar na mídia local. Toda cidade tem mídia local, né? Antes da internet, a cidade que não tinha rádio, não tinha televisão, a campanha era meio morta, né? Carro de som, panfleto, comício, essas coisas. Mas agora com as redes sociais, aí agora está movimentado, tem podcast, tem influenciadores, tem as comunidades, tem os fóruns de discussão locais. Então, como é que você pode aproveitar isso? E aqui as dicas, são 10 dicas, que eu vou dar para você, 10 insights valiosos, né? Para que você aí possa se envolver com os meios de comunicação locais e numa abordagem de marketing político. Não é se envolver por se envolver. Entendeu? Eu sou Arquimedes de Castro. Este é o podcast Media Training e nós estamos aqui para te dar conteúdo gratuito que tem valor agregado. Primeira coisa, anota aí. Entenda que a comunidade local, antes de qualquer interação com a mídia local, é muito importante que você, né, que é político, busque entender profundamente a comunidade que deseja representar. Pare para pensar. Isso envolve conhecer suas preocupações, né? Quais as preocupações da comunidade que você está querendo representar? Quais são os valores, os principais valores? Faz uma relação, escreve, põe no papel. Stormboard, storm de inglês, tempestade, né? Põe no papel as ideias. Se não botar no papel, não funciona. Quais os valores? Quais os desafios específicos dessa comunidade? E é preciso mostrar empatia genuína pelo eleitorado local. Isso é fundamental. Não vá entrar numa comunidade se fazendo, né, de amiguinho. É preciso você ter contato, você ir se aproximando de forma genuína. Não meta o pé que o pessoal pode até deixar você entrar, mas você não vai ter o voto do pessoal. Tem muito político que passa por isso. Vai num canto para se aparecer e chega lá, faz uma festinha, dá seu show e some e nunca mais aparece. Esse tipo de cara, esse tipo de ação de marketing político não funciona. Vou logo dizendo. Melhor nem ir. 2, vem comigo. Mídia hiperlocal. Você sabe o que é? Bom, além dos veículos de mídia tradicionais, pense aí, considere a importância da mídia hiperlocal, como blogs comunitários, páginas de redes sociais focadas em bairros. Sabe essas páginas, essas comunidades, que falam de diversas coisas, né? Então, se aproxime. Vá se aproximando devagarzinho. Entre como membro. Não entre, sabe, eu sou a estrela do negócio. Não vá assim que não funciona. Entre como membro simples, depois lhe reconhecem. E aí, nessa mídia hiperlocal, existe espaço para você colocar a sua posição, o seu pensamento, as suas ideias e conquistar votos que não estariam e não estão disponíveis em lugar nenhum. Terceiro insight, participação ativa. Se você é político, meu irmão, minha irmã, você tem que participar ativamente em eventos e questões locais. Tem que ir para os cantos.
tem que falar com as pessoas. Isso não apenas coloca você em contato direto com a comunidade, mas também fornece oportunidades para cobertura pela mídia local. Então imagine, né? Não sei, por exemplo, de repente você já é vereador, então sua presença em determinada comunidade pode servir de matéria para a mídia. Você chega lá e faz um evento, torna oficial alguma coisa, entrega uma comenda, faz uma sessão remota, entendeu? Esse tipo de coisa. Participação ativa. Quarto insight, transparência e acesso. Promova a transparência em sua atuação política. E o que é isso? Bom, forneça informações acessíveis sobre seu trabalho e sobre seu projeto. Responda prontamente às perguntas da mídia local e dos eleitores. Não faça mistério. Política é você falar sobre você, é mostrar o máximo possível das suas ideias para o maior número de pessoas, né? É isso. Então, é preciso que tudo o que você pensa esteja acessível em vídeos, em documentos, em apresentações, em áudio. Isso ajuda muito na tua divulgação. Você tem que ter um material. Não adianta só você, entendeu? É eu e mais ninguém. Pega aí seu celular e grave conteúdo. É preciso que você tenha, de repente, a ideia. Por que você não começa um podcast? Podcast não é um programa de entrevista, não, cara. Podcast, pesquisa aí, dá um Google. O que é um podcast? E aí você vai entender. Eu vou fazer, inclusive, um episódio ensinando como criar um podcast. Porque as pessoas pensam que criar um podcast tem que ter um estúdio, tem que entrevistar gente, dá trabalho, custa caro. Não tem nada disso. Podcast você pode fazer com o celular, só com o celular. Quinto insight, histórias humanas. Conte histórias humanas e envolventes que destaquem como suas políticas ou suas ações impactaram positivamente indivíduos ou grupos dentro da comunidade local. Essas narrativas são poderosas para conquistar a simpatia do público. O discurso político não pode ser um discurso formal. Você, quando está falando para os eleitores, para a sua voter persona, né, o eleitor ideal, você não pode cair na besteira de ficar falando politiquês, de se expressar sempre através de jargões políticos. O negócio é que o discurso político, ele só é chato se não tiver uma história. Então é por isso que você tem que ter histórias humanas e envolventes para contar. Não é possível que a sua vida seja tão chata que você não se lembra de uma história para contar. Treina. Ah, não sei contar histórias. Aprende, meu irmão. Aprende. Tudo pode ser aprendido. Eu, inclusive, tenho... se você pegar aí, nessas edições do podcast, tem episódio explicando como é que faz storytelling. Você pega um personagem, aí a partir do personagem você conta uma história. A sua história humana, verdadeira, envolvente, é parte do seu discurso e é mais importante do que o seu discurso. É mais importante do que seus argumentos. É mais importante do que sua ideologia. É mais importante do que o que você pensa ou deixa de pensar. Porque as histórias conectam pessoas. Não sei se você me entendeu, mas é isso. Sexto insight, colaborações locais. Explore parcerias com organizações locais. Que organizações? Instituições de ensino, figuras influentes da comunidade. Tudo isso pode gerar oportunidade de colaboração e exposição na mídia. Converse com as pessoas. Sétimo insight, treinamento de mídia. É muito importante que você entenda que falar em público requer treinamento.
Ah, mas eu quero ser quem eu sou. Você vai ser quem você é mesmo. Você só vai aprender a falar direito. De um jeito que um eleitor de 16 anos, quando vir, vai entender. E um de 61, quando vir, também. E para falar em broadcast, para ser entendido por todos, é preciso treinar, né? Você precisa se preparar, por exemplo, para entrevista, para aparições na mídia, né? Para garantir que a sua comunicação, que a sua mensagem, ela chegue de forma eficaz, que ela seja eficiente, que ela funcione para lhe dar votos. Sem treinamento de mídia, você, sendo você mesmo, conversando como se estivesse conversando na sala de casa, não vai funcionar. Tenta aí. Se você quiser tentar, tenta. 8º insight. Aproveite a tecnologia. Utilize a tecnologia para ampliar seu alcance local. Faça uso, meu amigo, das redes sociais, transmissões ao vivo. Perca a vergonha. Político não pode ter vergonha na cara. Passa óleo de peroba no rosto pela manhã e com a cara de pau, né, em frente à câmera. Use os aplicativos de mensagens aí para se conectar diretamente com seus eleitores, crie grupos de discussão, etc. Outro insight, né, esteja aberto ao feedback da comunidade, né? Escute as críticas. As críticas injustas são as melhores. Quem não sabe conviver com críticas, não desce pro play. Não tem que entrar no debate público. E, sinceramente, depois que eu aprendi isso, eu comecei a aprender muito mais. Porque não é que eu vou me desmotivar por causa da crítica injusta, né? Da crítica destrutiva. Não é para motivar nem para desmotivar. É que você tem que ouvir e refletir que se tem uma pessoa que pensa assim, deve ter outras. E se outras pessoas, além dessa, têm essa imagem de você, pensa isso sobre, é preciso que você reflita, não para absorver, para se tornar, para parecer melhor para essa pessoa, não. Se ela está no outro campo político, então é só para você entender quais são os argumentos que você tem que usar para superar essas objeções. Compreendeu? Então, esteja aberto a críticas. Não se feche, não. 10º insight para encerrar o podcast de hoje. Em todas as interações com a mídia local, mantenha padrões éticos elevados. Quem não tem padrões éticos perde a credibilidade. A credibilidade é fundamental para o sucesso político a longo prazo. Se você perder sua credibilidade, tem gente que troca a credibilidade pelo sucesso imediato. Mas isso tem um preço que só sabe quem vai pagar. É aquela coisa de gastar o limite do cartão de crédito e não pagar a fatura. Os juros é quase 500%. Então, é a mesma coisa. Não perca a sua credibilidade só porque isso vai gerar, vai viralizar se eu fizer. Mas se está fora dos seus padrões éticos, não faça. Mas quais são os padrões éticos? Eu não sei. Eu não sei quem é você. Eu não sei com quem você convive. Eu não sei quem são seus eleitores. Quem sabe é você. E se você não sabe, cuide em saber. Pega um papel, uma caneta aí e diz: quais são meus padrões éticos? Escreva: 1, não vou fazer isso. 2, não vou conviver com fulano. 3, isso aqui eu não faço. Tem que ter padrão, compreendeu? Para você se orientar. É isso aí. Espero que eu tenha aí contribuído, lhe ajudado a entender como se conectar com a mídia local e como fazer marketing político utilizando essa mídia hiperlocal que pode estar à sua disposição, custa baratinho, às vezes não custa nada, só sua presença já vai alegrar todo mundo e você aí se escondendo. Se torne membro, não vá dar carteirada não, que funciona melhor, tá bom? Um grande abraço. Obrigado aí pela audiência, compartilhe esse conteúdo com seus amigos que são candidatos, que estão interessados nisso
e até a próxima.